tudo tem um tempo certo, tem a hora certa. Chega a hora que Deus nos renova e a gente volta a fazer. Palavra apostólica, apóstolo Ronildo Souza. Uma palavra que vai mudar a sua vida. Então, amados, as 3 etapas de uma chamada está registrada em Mateus capítulo 4, versículo 19, que foi o texto que a gente leu, né? Mateus 4, 19 diz assim: e disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Versículo 20: então eles deixaram logo as redes, seguiram-no e seguiram a Jesus. Vamos entender em rápidas palavras as 3 etapas de uma chamada. Cada dia de culto eu vou pregar o capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, porque as 3 etapas são 3 mensagens. A primeira etapa é vinde, a segunda etapa é ficai e a terceira etapa é ide. Aí nós vamos entender, em primeiro lugar, o processo da chamada do vinde. A introdução diz assim: esse texto sagrado revela o momento em que Jesus confirmou a chamada dos seus discípulos para a realização de uma grande obra. Porque a chamada de Deus para nós, amados, nunca é para uma obra pequena. Nós podemos estar aqui nesse pequeno barracão, não um barracão, um barraquinho, né? Estagnados, parados, travados, mas Deus, Ele é especialista em operar milagres para destravar aquilo que está travado. E num determinado momento nós podemos expandir, crescer, e essa obra começar a ser implantada em outras cidades e até mesmo em outros países também. É uma grande obra. O próprio Jesus nos ensinou sobre as 3 etapas de uma chamada. A primeira é vinde, está em Mateus 11, 28. A segunda é ficai, está em Lucas 24, 49. E a terceira é ide, Marcos 16, 15. A primeira etapa da chamada diz respeito ao convite feito por Jesus para a salvação do homem. E a segunda etapa da chamada diz respeito à preparação espiritual do homem. E a terceira etapa da chamada diz respeito ao envio do homem para trabalhar na seara do mestre. Então, em primeiro lugar, vinde. A primeira etapa de uma chamada é vinde. Em Mateus 11, 28 ele diz: vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está oprimido? Esta primeira etapa é extensiva a todos os pecadores. Deus está chamando a pessoa do pecado para a luz, das trevas para a luz, da morte para a salvação. E em Mateus 4,19, Jesus disse a Pedro e André: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Esta chamada é específica para o ministério. Então vamos entender as 3 etapas da chamada já nesse primeiro capítulo da mensagem. A primeira etapa da chamada é vinde. Ele nos chama do pecado para a luz, das trevas para a luz, do mundo para a igreja, e na igreja Ele nos prepara para pregar o evangelho. Você pode dizer glória a Deus? Então todos nós, diga glória a Deus aí, Net. Então todos nós, amados, que somos chamados para a igreja, de ímpio para ser crente, de não crente para crente, de não servo para servo, depois disso nós somos preparados na igreja para sermos pregadores, profetas, mensageiros, missionários, pastores, evangelistas, diáconos, presbíteros, bispos, apóstolos, como diz a palavra, né? Uns Ele chamou para diáconos, outros para evangelista, outro para presbítero, outro para missionário, outro para pastores, outro para bispo, outro para apóstolos. E todos, na verdade, têm a mesma função.
Em terceiro lugar, terceiro ponto do primeiro tópico do primeiro capítulo, em Mateus 4, 21 a 22, Jesus viu Tiago e João e os chamou, e eles, no mesmo instante, deixaram os barcos e o seu pai e seguiram Jesus. Então Jesus nos chama para deixar o barco, para deixar a pescaria, para deixar o trabalho, para deixar a família, não para abandonar, amados, mas simplesmente para mudar o nosso foco, o nosso centro da atenção, o centro da atividade. Podemos trabalhar e fazer a obra, apóstolo? Podemos. A gente trabalha o dia todo pensando: daqui a pouco eu vou para a igreja, daqui a pouco eu vou evangelizar, daqui a pouco eu vou orar, daqui a pouco eu vou para a campanha, daqui a pouco eu vou pregar, daqui a pouco eu vou cantar. Então é dessa forma que Deus nos chama. Não é para abandonar o trabalho, não é para abandonar a família, não é para abandonar os parentes. Devemos visitá-los, e dessa vez vamos visitá-los com mais ousadia, porque vamos visitar os parentes como crente, como servo de Deus, como aquele que Jesus chamou, aquele que Jesus salvou. E quando chegarmos no meio de nossos parentes, sem precisar pregar para eles, nós estaremos evangelizando eles. Você pode dizer glória a Deus? Estaremos evangelizando eles, amados. Então essa é a etapa da chamada de Deus. Que nós possamos andar sempre na fé, no espírito de missionário, espírito de pregação, com o Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos agradecer o Senhor por mais um culto da família no altar de Deus. Quarta-feira da palavra de libertação. Sexta-feira, a sexta-feira forte. Sempre convide alguém, amado. Sempre fala de alguém das nossas campanhas, né? Dia 1º de junho nós vamos iniciar mais uma vez os 21 dias de jejum. Quem ainda não entrou nesse jejum, entre, faça o jejum. Quem não souber fazer, nos pergunte, tire suas dúvidas. Você que está pela internet, você que está pela rádio INAC Web, entre em contato, chama o apóstolo Ronildo no zap 91 982 72 9672. Tire suas dúvidas, entre no jejum com a gente, porque Deus vai fazer muitos milagres através dessa campanha. Ore comigo. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos em Teu nome para Te adorar. Ser conosco, nos abençoa cada um que aqui está, cada um que está nos ouvindo, nos assistindo pela internet, que seja alcançado pelos Teus milagres, pelo Teu poder, em o nome de Jesus. Abençoa todas as mães do Brasil, que hoje é o Dia Internacional das Mães, e nós somos gratos por esse dia, pelas mães que estão ouvindo a gente, que sejam alcançadas pelos Teus milagres, pelo Teu poder, pela Tua graça, em o nome de Jesus. Levante suas mãos para a bênção apostólica. Nos leve em paz e protegido para nossas casas, é o que nós te pedimos e agradecemos. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com o povo de Deus, não só hoje, mas para todos sempre. E que a igreja diga amém. Está encerrado. Dê a paz do Senhor para o seu irmão, no nome de Jesus. Palavra apostólica, apóstolo Ronildo Souza. Uma palavra que vai mudar a sua vida.